Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec, assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Produção e apresentação de Jorge Medeiros e André Palhares. Boa noite, que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Esse é o programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Programa que vai ao ar toda semana às 19h30, 19h30, com retransmissão pelos canais TV União Espírita, TV IDEAC, Estudos Avançados, Canal Espiritize, Estação da Luz, Rádio Portal da Luz e o canal Comunicação Espírita. Todos esses canais retransmitem também ao vivo. Então, sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos Célia, Luísa, Marta, Francisco, nosso amigo Rubens e tantos outros amigos que vão assistindo aí durante a semana. Lembrando, curtam os vídeos, os canais, comentem e compartilhem. O algoritmo do YouTube, ele só reconhece e recomenda aqueles vídeos em que as pessoas assistem até o final, que as pessoas curtem, que as pessoas comentem e que as pessoas compartilhem. Se a pessoa assiste, acha muito bom, mas não curte, não compartilha, não comenta, o YouTube vai achar que essa pessoa não gostou muito, não. Então, todos nós temos o dever de assistir e curtir e compartilhar. Então, vamos apresentar o nosso amigo Vicente. Boa noite, Vicente. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal que está nos assistindo ao vivo. Que possamos, mais uma vez, abrir aí essa caixa, esse tesouro, né? Com esse texto belíssimo que começa com o título A Verdade Vai Nascer. Então, que possamos fazer essa viagem em conjunto e que todos possamos participar, né, para nos aprofundarmos cada vez mais na doutrina espírita, nesse conhecimento maravilhoso. Muito bom. Então, aqui, né, a mensagem que foi recebida em abril de 1861 pelo médium senhor Sabot, né, ou pelo menos foi enviada pelo senhor Sabot, de um grande, ilustre, né,
religioso da Europa aí, do século XVIII, início de XIX, né? Então, quer dizer, 17, início de 18, que é o Massillon. Ele, então, dá algumas comunicações muito interessantes, né? E, dentre elas, tem algumas lá no Livro dos Médiuns. Então, vamos aqui ao texto. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, Teofana. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Eu vou... Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui para mim, para eu poder ler. E aí fica mais fácil para eu conseguir ler, porque ficou um pouquinho menor aqui para mim. Vamos lá. Então, o título, né? A verdade vai nascer. Dependendo da edição, vai nascer a verdade. Isso é muito interessante nessa questão de a verdade vai nascer, né? E aí é uma discussão filosófica, né? Sobre o que é a verdade, o que é conhecimento, o que é crença. Mas, do ponto de vista, pelo menos da mensagem lá do nosso amigo Pascal, né? Que ele diz, a verdade é Deus. Então, nós temos as verdades absolutas, que é Deus, e a verdade relativa, que são as verdades que nós vamos adquirindo a partir do desenvolvimento do nosso conhecimento. Então, aqui o Espírito começa assim. Quais são os dolorosos gemidos que vêm ressoar até meu coração e vêm fazê-lo vibrar todas as fibras? É a humanidade que se debate sobre os esforços de um rude e penoso trabalho, porque ela vai dar nascimento à verdade. Acorrei, pois, espíritas, alinhai-vos em torno do seu leito de sofrimento, que os mais fortes dentre vós tenham seus ombros rijos sob as convulsões da dor, e que outros esperem o nascimento desta criança e a recebam em seus braços na sua entrada na vida. Muito bonito aqui essa forma, né, poética dele falar, está tratando aqui dos próximos períodos da humanidade, né, que nós vamos caminhando e de tempos em tempos vamos renovando enquanto seres humanos, vamos renovando enquanto humanidade. E esses processos, né, como nos ensina Kardec, de tempos em tempos ele dá um salto a mais, por causa de alguns fenômenos que ocorrem. Dentre esses fenômenos que têm por objetivo fazer a humanidade dar alguns saltos, tem a doutrina espírita, que, apesar de não ferir de modo claro e inconteste a humanidade, ela marca, sim, um período, né, onde luzes novas são trazidas para a humanidade. Então, é um processo muito interessante, né, que quando nós vemos, se a gente pudesse se imaginar enquanto espírito, vendo, né, a humanidade caminhando atrás de tantas sombras de ignorância, tantas sombras de misticismo, tantas sombras de mitos, tantas sombras de tradições que fazem com que a gente se perca em tantas outras coisas. Quando você vê um facho de luz ferindo, mesmo que de forma localizada, né, como aconteceu com a doutrina espírita, ela foi abrangente, mas foi localizada, pelo menos em um certo espaço de tempo. Para quem está do outro lado, vibrando para que a humanidade caminhe, é um momento de alegria, né? Ver que Deus permite que esses trabalhos possam ser apresentados à humanidade, a fim de que ela possa usar de uma ferramenta tão mais eficaz, e que a gente, claro, o problema, a ferramenta é mais eficaz, mas o utilizador da ferramenta ainda
vai precisar fazer alguns cursos de capacitação para poder utilizar. Boa noite, Vicente. Tá sem som, Vicente. Desculpe aí, eu tirei o som. Jorge, você chamou a atenção aí para o texto, para o título, né, da mensagem. Ela realmente, o título já é desafiador, né? A verdade vai nascer, né? É interessante porque como é que a gente pode, né, utilizar, interpretar, né, essa frase, talvez ditada por Marcion, né? Marcion, ele foi, como você já disse aí, ele foi bispo, foi um religioso, né? Foi muito polêmico a sua época, né? Uma vez que ele combatia os dogmas, né? Segundo a sua biografia, né? Em seus sermões, ele dava pouca ênfase às questões dogmáticas, né? E tratava prioritariamente dos assuntos de caráter moral, sabe? Ele destacava muito isso, né? E ele dizia que a gente devia buscar a verdade exatamente nos segredos do coração, né? Nos sentimentos, né? E ele era, assim, um literato, né? Inclusive, ele foi membro da Academia Francesa, né? Muito poético. Então, realmente, ele está utilizando aí uma metáfora para nos conduzir para o entendimento de que verdade é essa, né? E quem é essa verdade? Parece que ele paulatinamente vai nos mostrar o verdadeiro nascimento da doutrina espírita, né? Então ele já dá um spoiler. Então essa verdade para ele, né? Dessas várias mensagens, realmente é um texto muito bonito. Ele se utiliza da mesma linguagem que quando ele estava encarnado, né? Uma vez que essa mensagem foi de 1861, ele morreu em 1742, quer dizer, praticamente 120 anos após a sua morte, né? E continuava ainda bem marcante o seu estilo, né? A sua linguagem está dentro desse texto. Inclusive, a recomendação é para a gente identificar a linguagem, né? Dos espíritos comunicantes, que ela tem, assim, nos dá uma dica. E realmente, logo no início, ele parece que já se identifica aí pela forma poética, como ele vai fazer a descrição aí do nascimento da doutrina espírita. Tá? Então, vamos lá. Muito bom. E sobre esse primeiro parágrafo aí, você quer falar alguma coisa? Sim. Desculpa aí. É como nós estávamos dizendo da metáfora, né? Que estava se utilizando, né? E quais são os dolorosos gemidos que vêm ressoar até meu coração, né? E fazem-nos vibrar todas as fibras, né? E a humanidade que se debate sobre os esforços de um rude e penoso trabalho, porque ela vai dar nascimento à verdade. Isso aí, Jorge, eu queria até mais adiante um pouquinho, né? Esse texto aí, ele está muito assim em consonância com o prefácio que está do Espírito Verdade, o Espírito Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante, alguns trechos vão se casar exatamente com o prefácio, como nós vamos ver adiante aí no próximo parágrafo, tá? Então ele já está fazendo um chamamento para a humanidade para sair dessa prisão, né? Do egoísmo, né? Nós presos aí ao desvirtuamento do pensamento moral do Cristo, da prática do cristianismo, então, né? Que ao longo dos anos, dos séculos, foram conduzidos aí mais para o poder, a materialidade daqueles ensinamentos, né? E a parte moral realmente foi jogada para escanteio. Então, ele já está fazendo aí para a gente, no meu entendimento, né, um alerta sobre isso aí, né? Porque realmente o novo parto, o parto da verdade, né, é dolorosa, né? Para quebrar todos aqueles paradigmas, para mudar isso aí, é muita dor mesmo, né? Porque vai tocar nas fibras da nossa moral, né? Vai chamar a atenção de que somente as virtudes
é que poderão nos conduzir a esta verdade, a esse entendimento da verdade. Muito bom, muito bom. Então, já que você falou, vamos ler o segundo slide. Você consegue ler aí? Consigo. Eu botei aqui, eu não consigo ver o comentário das pessoas, eu tive que ampliar também, mas vamos Sim. lá. O momento supremo chega. Ela se escapa por um último esforço do seio que a concebeu, deixando sua mãe algum tempo abatida sob a atonia da fraqueza. Entretanto, ela nasceu sã e robusta, e de seu largo peito aspira a vida a plenos pulmões. Vós que assistis ao seu nascimento, é necessário que a seguis passo a passo em sua vida. Vede, essa é muito interessante, porque nós vemos inúmeras comunicações que são colocadas, não só, principalmente na revista Espírita, né, sobre esse final que nós acabamos de ler, né? Vós que assistis ao seu nascimento, é necessário que a seguis passo a passo. Vários espíritos, especialmente Santo Agostinho, né, Erasto, Fênelon, esse pessoal todo nos chama a atenção para exatamente seguir esse passo a passo, né? Porque as perseguições foram violentas para esses que testemunharam e se entregaram a esse trabalho da divulgação, né? Lá, Santo Agostinho, por exemplo, quando ele foi convidado a ser o patrono lá daquela sociedade lá na África, né, Sociedade Espírita de Constantina, se não me engano, ele realmente transmite uma mensagem, né? E aquela mensagem dele famosa lá, que ele fala ele fala que Kardec, né, que seria esse mestre que deveríamos seguir, mas ele fala combater as frontes cornudas, né? Ele usa uma expressão muito forte, né, de todas as inserções que foram feitas, né, que deturparam a pureza, né, das ideias iniciais de Jesus, né? E ali agora estávamos de novo diante da verdade e ele estava nos alertando para tomar cuidado sobre essas ideias, né? Até mesmo porque Kardec, lá no livro dos médiuns, já havia refutado vários sistemas, né? Já apresentou argumentos contra as ideias que tentavam combater os fundamentos da doutrina espírita, né? Lá no capítulo dos sistemas. Então ele foi derrubando um por um, né, aqueles sistemas que tentavam refutar a ideia da doutrina da ciência espírita. Então aí ele está falando, então, vós que assistis ao seu nascimento, é necessário que a seguis passo a passo em sua vida. E esse seguir passo a passo nos aprofundarmos no estudo e praticar, né? Não é só ficar no potencial, mas agir também, né? Em cima, né, baseado, fundamentado nesses conhecimentos que nós estamos aprendendo aí, se quisermos, né, e devemos fazê-lo, né, entender o significado dessa verdade que nasceu. Tá? Agora, uma outra coisa aí, Jorge, é essa frase aí, o momento supremo chega. O momento supremo chega é muito interessante, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, nós vamos ver essa expressão, momento supremo, né? Quando ele diz lá no item, logo no início, né, do capítulo, né, do Cristo Consolador, tem um trecho que ele diz o seguinte: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, olha interessante, né? Porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Agora que vem, ó. Vem finalmente trazer a consolação suprema. Vem trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem,
atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Olha só que coisa interessante. Aí ele fala assim, o momento supremo chega. O momento supremo é aquele que não há outra. É o máximo, né? É o top, né? É o momento supremo. Aí nós vamos lá no Cristo Consolador, também Kardec colocou exatamente isso, que o Espiritismo vem finalmente trazer a consolação suprema. Ou seja, não há no projeto, né, talvez Deus, para a Terra, para gente, para nós que estamos aí nesse mundo de expiações, né, um outro momento tão marcante quanto a chegada da verdade, que é o Espiritismo. Então há essa confluência dessa mensagem Massillon com o que o Kardec postou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nesse trecho que acabamos de salientar. É o momento supremo e o Espiritismo sendo a consolação suprema, né, que Deus outorgou para todos os deserdados da Terra. Muito bom. A Célia faz uma colocação aqui, né? Entendo a consolação suprema como esclarecimento. Concorda, Jorge? Sim, eu entendo. A doutrina espírita, né, ela é o consolador no sentido de o apelo supremo, né, como diz o Espírito Verdade, né, ao esclarecimento. É a tocha que a providência divina coloca em vossas mãos, né? Isso é. A esperança vem do quê? Da certeza absoluta de que somos almas, de que nada se perde, como de Espírito de Verdade está hoje aqui sobre, né, a influência. Estamos, né? Nada se perde no reino de meu Pai. Então, essa influência suprema no sentido de essa consolação é você entender que é necessário passar pelas vicissitudes da vida corporal e que essas vicissitudes são os nossos advogados perante nossas consciências. Então, são essas vicissitudes que vão nos fazer superar a matéria, superar as nossas limitações. E aí, quando eu tenho certeza absoluta sobre essas coisas, nada mais me abala de forma definitiva. Então, eu tenho uma esperança, a fé firme, inabalável, e essa fé inabalável me faz passar pela vida. Isso não quer dizer que eu não vá sofrer, isso não quer dizer que eu não vá passar por dores, por perdas, por decepções, por desilusões, tudo isso. Mas eu sei o que eu estou fazendo e aquilo que bate sobre mim é um reflexo do amor de Deus que nos está me dando uma nova oportunidade. Então, é esse sentido de consolação. Claro que algumas pessoas ainda entendem essa ideia de consolação como autoajuda. Mas isso também é perfeitamente natural. Se você zapear aí qualquer... Não estou falando de protestante, nem de católico, nem de umbandista, nem de... Não, estou falando de espírita. Se você zapear em qualquer instituição, você vai ver as coisas o espectro mais amplo da atuação dessas pessoas. Isso é normal, isso é esperado. Então, essa ideia de que Jesus está triste, chorando no mundo espiritual, porque as pessoas o conhecem e não praticam, isso é uma tolice. Se Jesus não sabe que, se ele depender de mim, Jorge, ele está ferrado, se ele não sabe disso, está tudo errado. Ele sabe exatamente quem eu sou e ele sabe que ele não pode depender de mim. Mesmo porque, pela lei de justiça, se ele dependesse de mim, também já estava tudo errado. Né? Não, ele não depende de nada mais. Chegou no grau máximo. Eu é que dependo disso. Então, a consolação é isso. É eu entender, da mesma forma que quando a gente bota o feijão para cozinhar, ninguém fica batendo o pezinho 1 minuto depois. Será que está cozido? Será que está cozido? Você sabe que não adianta você ficar ali olhando para a panela. Você sabe que vai precisar de um tempo para o feijão ficar cozido. É a mesma coisa, entendendo as leis naturais. Então,
esse apelo que o Marcilão está trazendo aqui, né? Essa informação desse facho que a humanidade recebe e que esse facho, cedo ou tarde, ele vai se espalhar pelo planeta inteiro, porque é a verdade. E a verdade não é insofismável. O tempo passa e essa verdade vai se ampliar. Não necessariamente essas verdades as pessoas vão imputar a Kardec como sendo o portador dessa verdade. Pode ser daqui a pouco, há uns 100 anos para frente, algum gumercindo aí por algum meio acadêmico chega ali nas mesmas conclusões que Kardec ganha o crédito. Assim como está lá no século VI a.C., está lá, quando começaram a escrever o Velho Testamento, botaram lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está lá. Então, e está em outros textos mais antigos ainda. Né? Mas o crédito fica para um ou para outro. Isso é normal. Porque o Marcilão está trazendo aqui no sentido bem amplo. Né? Ó, está chegando, sim, algo novo que vem para aclarar a humanidade. Agora, isso não significa necessariamente que todos vão apreender e compreender na sua plenitude. Isso não acontece. Isso é normal. Né? Mas para quem está do outro lado, deve ser lindo, né, Vicente? Você vê as pessoas ali ensinando tanta besteira, tanto guia cego, levando um montão de gente para buracos e buracos, e você ali querendo bem, e você vê aquela falange de espíritos do bem se reunindo, comunicação aqui e ali, tantas informações trazidas, né? Deve ser muito belo. É verdade. Alguns espíritos estão lá no céu e inferno, né? A viúva Fulon, o médico russo, aqueles espíritos felizes, eles fazem essa narrativa, né? Desses espíritos que estão ali, né? Ajudando, orientando, amparando, assim que quando eles chegam assim, eles ficam até embevecidos, né? Com a beleza, né? E da presença desses amigos espirituais nesse nível, né? Que você está falando aí. Realmente, o nosso objetivo realmente é entender essa verdade para podermos também desfrutar desse encontro, né? Muito bom, isso aí. Aí a Luísa faz aqui faz uma participação, ela fala assim: seria então o despojo total das crenças limitantes, dando abertura a novos valores, o que, de certo modo, causa sofrimento? É isso? Também isso, né? Também isso. Então, olha, Jorge, se eu for falar só nessa encarnação, tantas coisas que eu despojei depois que eu me tornei espírita, e tantas outras que eu vou despojar ainda nesta encarnação, né? Então, à medida em que a gente realmente vai encontrando essa verdade que nos liberta, mas nos liberta por quê? Porque, de modo geral, o religioso ele está mais preocupado em criar teias aos seguidores do que realmente dar a ele a lei de liberdade, fazer que ele tenha uso da lei de liberdade. Não. Eles estão muito preocupados. Não, olha, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, quem está aqui está salvo, quem não está aqui não está salvo. Fulano de tal era da instituição tal, então ele está em nosso lar. Fulano de tal criticava a instituição tal, então ele está no umbral. Essas doenças, né? Realmente, ao lidar com essa verdade, faculta a todos nós poder se libertar dela. Não necessariamente nos livraremos dela. Isso é que não pode se perder. Porque se a gente não entende isso, nós naturalmente tendemos a querer criticar aqueles outros. E eles estão tateando como nós. Então, se nós, de alguma forma, achamos que entendemos algo, temos a obrigação moral de compreender aqueles que já estão no estado em que nós estivemos. Então, isso é muito importante, né? As crenças limitantes, muitas, eu estou com uns projetos aí
principalmente sobre a Bíblia, que com certeza serei persona não grata, mais não grata do que já sou. Mas eu quero ter a minha consciência tranquila no futuro. E, claro, as gerações do futuro, talvez muito mais avançadas, vão até criticar aquilo que eu falei. Mas isso também é importante, faz parte do processo. Então, esse momento supremo que ele fala aí, né? Isto é, tem um momento em que as coisas têm que chegar. E elas chegam. Chegou. Agora, quanto tempo vai levar para que eu consiga me alinhar com essas informações? Vai ajudar. Claro, se nós estamos aqui estudando as leis morais, os nossos equívocos no mundo espiritual vão doer mais. Mas também são essas dores que vão nos impulsionar para a gente correr mais. É aquela frase de Jesus: as prostitutas e os pecadores vos precederão no mundo, no reino dos céus. Por quê? O cara tá ali, passa uma encarnação, 2, 3, 4, 5 ali, só sacerdote, só vivendo ali da fé dos outros, só se dando bem, enganando, sempre com poder, usando sua capacidade interpessoal para manipular as pessoas, e fica ali naquele malemar, naquela mornidão ali. E o outro não, o outro mete o pé na jaca, faz de tudo, desencarna novo, e aí, de repente, bate um clique nele, mas ele também, quando volta, ele volta, e aí ele vai chegar lá mais rápido do que esse que está ali, ó, séculos e séculos, só no marasmo, só pela força das coisas. Então, o conhecimento da verdade, ou o estar em contato com a verdade, é uma possibilidade, assim como você ter a oportunidade de ter um excelente professor te ajuda. Mas só pelo fato de você ter um excelente professor não significa nada. Por exemplo, eu sou descendente. Olha só, presta atenção no sofisma agora, Vicente. No sistema. Eu sou um descendente direto, vamos dizer assim, de Vila Lobos. Por quê? Porque eu tive aula com um professor que teve aula com o Tom Jobim, que teve aula com o Vila Lobos. Então, pronto, entendeu? Sou descendente. Agora a pergunta: qual o instrumento que eu toco bem? Nenhum. Então, essa é a questão. Por quê? Eu tive aula com grandes instrumentistas, né, da história da cultura brasileira. Mas o fato de ter esse conhecimento não fez com que eu me tornasse um grande músico. Então, o fato da gente encontrar a doutrina espírita não faz de nós melhores. O que faz de nós melhores é o dia a dia. É como eu uso essa informação, esse tesouro. Eu só posso mostrar que a Hugo é um tesouro se eu ajo conforme esse tesouro. Então, Santo Ofício acabou. Hoje o Francisco bota aqui, deu sorte. Sim, mas já queimaram meu filme. Não queimaram meu corpo, mas já queimaram meu filme. Mas não, isso aí também não liga. Antigamente eu ligava. Não vou mentir para você. Antigamente eu ligava e ligava muito. Choramingava na internet e tal. Hoje em dia eu não ligo zero. Jorge, estão falando mal de você. Tá bom. A pessoa tem tempo para falar mal de mim, né? Como é que se diz? A pessoa está gastando tempo comigo, tanta coisa importante para ela poder se preocupar. É isso, acabou. Quando a gente entende isso. Agora, eu tenho que parar e pensar: caramba, isso eu faço. Kardec estava ali, preparando o Evangelho segundo o Espiritismo, tinha Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, mas não sei o quê, todo mundo ali. Né? E depois prepararam, gastaram o tempo deles para trazer, sintetizar esse conhecimento, plasmaram na Terra, a gente lê e usa para atacar o outro grupo que pensa diferente. Esse é o problema. Ô Jorge, esse comentário. A Luísa, que agora eu não estou enxergando aí a frase da Luísa que você tinha colocado aí, é isso, que ela colocou, né? O despojo total das crenças limitantes, dando abertura a novos valores, né? O que, de certo modo, causa sofrimento. Isso aí, mas você quebrar um paradigma, né? Isso que o Jorge está falando aí, realmente vai trazer
nas condições em que nos encontramos, né, nesse mundo de provas e expiações, as mudanças requerem aí uma alteração, aí, um esforço, né? O professor Cosme Massi, aproveitando aí que nós estamos falando sobre a verdade e todas essas crenças limitantes aí, no livro Espírito e Matéria, tem um trecho lá que ele aborda algo mais ou menos parecido, né? Em que ele fala, o Jorge até acabou de falar aí sobre isso, né? Só para reforçar aí, né? O que o Jorge está realmente, o que o Jorge comentou, né? Ele fala lá, diz o professor Cosme Máximo, em determinado trecho do livro dele lá, ele fala o seguinte: a verdade, quando a conhecemos, a verdade, quando a conhecemos, se impõe à razão. 2 mais 2, diz ele, é igual a 4, quer queiramos ou não. Né? 2 mais 2 é igual a 4, quer queiramos ou não. E ele continua lá. Nosso pensamento, né, ou nossa razão, se submete livremente ao verdadeiro. Não escolhemos a verdade, mas nos submetemos a ela livremente. A verdade é a mesma para todo sujeito que a conhece. Então, realmente, gente, diante da verdade, né, o Cosme até brinca, né? Diante da verdade, nós devemos dizer sim, senhora. Não temos, né, a razão, se submete à verdade. Olha só que imagem forte e interessante. Mas enquanto nós estivermos, né, querendo que a nossa razão que seja a verdade, isso é meio problemático, né? É isso que vai trazer sofrimento, né? A gente está dando pancada no muro, porque nós queremos que a nossa razão ela esteja acima da verdade, tá? E, consequentemente, virá o sofrimento. Então, realmente, a verdade ela está acima, ela é soberana realmente. Então, conhecereis a verdade, como disse o Jorge, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre, vos libertará. Jesus já nos chamou a atenção sobre isso. Mas, no entanto, nós preferimos outros caminhos, né? O caminho do poder, né? O caminho de impor aos outros um sentimento de culpa para torná-lo cada vez mais ignorante e escravo, né? Da nossa vontade. Então, isso aí aconteceu ao longo da história. E o Espiritismo veio exatamente para isso, para nos libertar dessas condições que foram impostas ao longo dos milênios, né? A tal ponto, né, que lá no livro, no prefácio nós já falamos, né? Mas na Revista Espírita, na época do lançamento da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, Kardec, né, ele fala exatamente isso, ele colocou isso lá, ele colocou a mensagem a respeito do livro, em que um determinado trecho em que deixa eu ver se eu consigo localizar, né, aqui, que ele diz exatamente a respeito de dizer assim, esta obra veio para todos, independente das crenças e tudo, né? Então, porque tá relacionado com a verdade, né? Então, a verdade é para todos, não é para este ou aquele grupo, né? Que eu não estou localizando, mas foi exatamente na Revista Espírita que fala sobre o lançamento da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha até um nome, Imitação do Evangelho ainda, né? Tá? A ideia é essa, né? A doutrina espírita ela é esotérica com X, né? Não é esotérica com S. Isso, exatamente, é esotérica com X. Ela tem esse caminho, né? Agora tem uma passagem aqui do nosso amigo Lázaro, o homem que morreu 2 vezes, segundo a tradição, que ele falando lá sobre o dever, né? Ele fala uma coisa muito importante, né? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Ele diz, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Ele é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, que o adverte e o sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente
contra os sofismas da paixão. Esse aqui é o problema, são os sofismas da paixão, né? Então, a verdade está aí, ela vai dominar o mundo, porque é da lei de progresso, faz parte, mas ainda temos os sofismas da paixão, porque amamos mais a nós mesmos do que a verdade. Como diria Jesus, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? O problema é ser da verdade, né? Então, a gente tem que caminhar, né? Vamos seguir aqui com o nosso amigo Macilon. Aí ele diz assim: a alegria de ter dado o nascimento dá à sua mãe uma recrudescência de força e de coragem, e de seus assentos fraternais ela chama todos os homens para se agruparem em torno desta criança de bênção, porque pressente que de sua voz retumbante em alguns anos vai fazer cair a base do espírito da mentira e verdade imutável, como o próprio Deus, chamar para o espiritismo todos os homens sob sua bandeira. Que lindo demais, que lindo, espetacular. Né? É exatamente, né? Nós vos chamamos, ó homens. É bonito, né? Para quem passou aí os milênios trabalhando para que chegasse nesse ponto, deve ser uma aventura muito grande, né? De observar, caramba, estamos chegando ali nos momentos da libertação, da escravidão, do jugo da matéria. Nós estamos quase que nesse limiar aí, apesar de sermos de terceira ordem, já estamos num processo que não tardará muito para que a gente alcance a salvação, né? A verdadeira salvação. Isso é, se livrar da necessidade das vicissitudes da vida corporal. Então, o nosso planeta vai ascender na hierarquia dos mundos. E aí lembraremos de todos os heróis que se esforçaram e deram a vida para que a gente pudesse estar aqui. Nós, que muitas vezes, em muitas ocasiões, estivemos do lado contrário, puxando a corda para trás. Hoje estamos aqui, de alguma forma, né, trabalhando para que essa corda que está sendo ainda puxada para trás seja cortada e a humanidade possa deslanchar aí. E todos juntos sob esta bandeira do espiritismo. Isso é muito bonito demais. Vamos lá, então. Jorge, olha só, você leu aí nesse slide, né? A alegria de ter dado o nascimento dá à sua mãe uma recrudescência de força e de coragem, né? Sponville diz que, por exemplo, a coragem é uma das virtudes cardeais, né? São 4 virtudes. As virtudes têm dezenas, né? Centenas delas, se você pegar cada uma, mas muitas se entrelaçam, mas 4 delas são fundamentais, a coragem é uma. E agora imagina a recrudescência, aumentar a coragem, né, diante das vicissitudes para enfrentar a vida, né? E isso o Espiritismo realmente nos dá, porque nos mostra, né, muito além da onde termina o conhecimento que a matéria, né, que as ciências materiais têm nos dado, que a filosofia, que muitas crenças, né, nunca abriu para a gente o além, né, como procede o que do além, a não ser, né, o temível inferno, aquele negócio todo, né? O Espiritismo nos trouxe muito mais, né? Nos trouxe, inclusive, o ensinamento da vida futura, tal como Jesus, né, na sua época, que usou das parábolas, né, de simbolismo, mas hoje é bem claro isso, bem claro, não tem alegorias, né? Como dizemos anteriormente, não há alegorias, ela diz bem clara mesmo para todos, né? E aí, mais adiante, né, ele fala assim, porque pressente que de sua voz retumbante vai, em alguns anos, fazer cair a base do espírito de mentira
e verdade imutável como o próprio Deus, chamar para o Espiritismo todos os homens sob a sua bandeira, né? Nós alguns momentos atrás, fizemos referência, né, a, lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito Verdade, né, a título de prefácio, e tem realmente um trecho, né, no final, quando ele fala lá, as grandes vozes do céu ressoam como trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam, né? Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto, né? Então, cada um tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado eles se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Então, as grandes vozes ressoam como sons de trombeta, né? Retumbam, né? Clamam bem alto para que todos nós possamos ouvir aí, né? Então, poxa, realmente, e aí ele está falando aí, ó, vai em alguns anos fazer cair a base do espírito da mentira, né? Então, quando ele diz lá no próprio prefácio anteriormente, no parágrafo anterior, que ele diz: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, olha aí o espírito de mentira, ó, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, né? Os justos aí tem, então, a recrudescência da força e da coragem. Muito bom, rapaz. Marcilon realmente trouxe aí, está nos trazendo uma lição espetacular. Mano. E, às vezes, a harmonia com o Espírito Verdade, rapaz. Que coisa linda, rapaz. Muito bom, né? Porque essa também, Vicente, é uma reflexão importante. Que poucos espíritas se atentam. Os espíritos superiores, como diz Kardec, não se contradizem. Os espíritos superiores não se contradizem. Os espíritos superiores, quando um espírito que está trabalhando na codificação cria um vocábulo, todos os outros seguem e utilizam aqueles vocábulos. Os espíritos que não são desta falange tendem a divergir ou criar conceitos divergentes, ideias novas. Não que seja uma mentira, mas é uma necessidade de marcar território. Esses espíritos não têm essa necessidade, né? Porque eles usam as frases que já estão estabelecidas ali dentro da doutrina. Isso não confunde menos. Porque às vezes a pessoa de uma frase cria um sistema. E essa é a questão importante que a gente não pode, né, perder, né? E essa ideia do espírito da mentira, né? O espírito da mentira também, eu já vi pessoas, né, que criticaram, se eu não me engano, é Fenelon, que fala, né, da expressão o espírito das trevas. As pessoas acham que existe, que ele está falando ali de Beelzebub, demônio, sabe? Não, ele está falando de uma ideia, como ele aqui, o que é o espírito da mentira, né? O espírito da mentira nada mais é do que os reflexos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que, como o disse aqui que eu trouxe, né, o nosso amigo Lázaro, são os sofismas da paixão. Os sofismas da paixão geram esse espírito de mentira. E aí nós ficamos brigando sobre coisas, por ideias, e deixamos o essencial, né? Como o Vicente trouxe aqui. Né? A verdade é a verdade. Mas vai chegar um momento em que vamos nos submeter a essa verdade. Por isso que ele fala ali, né? O espiritismo, essa criança vem nos chamar para o espiritismo. Todos os homens sob sua bandeira. Mas quando fala espiritismo, temos que entender espiritismo como o conjunto das leis morais que regem o universo, que foram, através de toda a história da humanidade, observada, catalogada, com nomes diferentes, com interpretações diferentes, dando aos nomes às filosofias espiritualistas e às religiões de todas as épocas.
mas as leis que são eternas e imutáveis como o próprio Deus lá estavam. E o Kardec chama essas leis eternas e imutáveis de, ora ele chama de cristianismo, ora ele chama de espiritismo. Essa é uma questão muito interessante. Isto é, a nossa compreensão dessas leis vão ficando cada vez mais claras e essa submissão a essas leis vão ficando cada vez mais claras. Foi o que o Vicente trouxe aqui, da verdade se impõe. Ela se impõe porque, naturalmente, além da verdade, existe a lei de progresso. E nós vamos progredindo e cada vez nos alinhando a ela. Assim como as leis humanas também vão se alinhando a essa lei. Tudo caminha para esse alinhamento, porque é da vontade de Deus e a providência divina, que é o conjunto de todos os seres animados e inanimados, de todas as leis físicas e morais, tendem a nos levar a esse alinhamento, a essa submissão. Certo? Certo. Então, sou eu ou é você agora? Não é você. Vai lá, doutor. Parece que você está encerrando aí, Jorge. Já faltam 10 minutos também, doutor. É que a gente está viajando aqui nas É. palavras do Marcelo. Mas não comprará o triunfo senão ao preço da luta, porque há inimigos obstinados que conspiram a sua perda. E esses inimigos são o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia e o fanatismo. Inimigos todo-poderosos que até então reinaram com império e não se deixarão destronar sem resistência. Alguns riem de sua fraqueza, mas outros temem a sua chegada e pressentem a sua ruína. Por isso eles procuram fazê-la perecer, como outrora Herodes procurou fazer Jesus perecer no massacre dos inocentes. Essa criança não tem pátria. Ela erra sobre toda a terra, procurando o povo o primeiro que erguerá sua bandeira, e esse povo será o mais poderoso entre os povos, porque tal é a vontade de Deus. Aí, Massillon. Esse foi o último slide, então, né, Jorge? Foi. Então, vamos lá. Então, ele aqui, ele encerra a conclusão dele aqui, ele não deixa margem à dúvida para quem que ele está mandando um recado, né? Para quem estudar a história, já viu aqui que ele está bem claro, né? Ele foi bispo, né? Foi religioso, foi escritor, então ele conhece profundamente do que ele está descrevendo aqui. Mas não comprará o triunfo senão o preço da luta, porque há inimigos obstinados. Olha só, inimigos obstinados, né? Nós tivemos o Alto de Fé de Barcelona, por exemplo, né? Só não queimaram o Kardec porque já estava no nível, né? Um nível cultural, aquele negócio todo, senão eles teriam queimado ele. Se fosse um pouquinho antes, ele teria sido queimado, né? A perseguição estava bem clara ali, sobre esses inimigos, e o próprio Kardec, o próprio Espírito de Verdade, né, em várias mensagens, que inclusive está em obras póstumas, né, algumas, alertando para ele sobre esses inimigos, né, que iriam cair de pau em cima dele, e que de fato aconteceu. Eu acho que essa guerra, né, contra o espiritismo deve ter ficado mais intensa a partir do momento da publicação, talvez, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno ali, porque ali não deu margem a dúvidas, né? Quando Kardec apresenta um memorável trabalho sobre os céus, o inferno, né? O temor da morte, fala sobre esses assuntos assim que as pessoas falam, vem cá, ele está dando aí o caminho das pedras, aí está tirando aí exatamente a base de sustentação da nossa tese, né? Pô, você derruba a tese do céu, do inferno e muitos da morte, né? Da existência de vida após a morte, o negócio todo, ferrou tudo, né?
O pessoal ia deixar de pagar lá os obros lá e as doações, etc, para sustentar um templo de pedra, né? Então é que ele fala, aí agora mais interessante é esse, né? Esses inimigos são o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia e, pasme, tá lá, o fanatismo, né? Que vem, né? Vem de roldão nessa miscelânea, nessa sopa aqui, né? Inimigos todo-poderosos que até então reinaram com império e não se deixarão destronar sem resistência. Verdade, caíram de pau mesmo, né? Lá no que é o espiritismo, né? Kardec ele fala isso, olha, teve pessoas, né, que foram proibidas, que perderam até empregos, né? Porque confessaram que tinham assim, um apreço pelo espiritismo. Então, eles eram pessoas conhecidas que foram perseguidas, tiveram até a vida profissional devastada, perseguidos por isso. E muitos exemplos nós temos aí, né? A Revista Espírita está cheia de Kardec também, ele não se acovardava, né? Ele pegava os textos, né, desses famosos inimigos que publicavam em jornais e tudo, e ele pegava, publicava na Revista Espírita e fazia sua contra-argumentação em cima dessas perseguições, dessas teorias, né? E eram pessoas famosas, né? Eram médicos, escritores e tudo, que queriam, né, amando aí, talvez, cúmplice aí do pensamento da religião da época, né, da igreja, etc., das igrejas, né? Então, é isso aí, são os inimigos todos poderosos que até então reinaram com o império e não se deixarão destronar sem resistência. Então, realmente teve muitas perseguições. Aliás, né, algumas obras da doutrina espírita, né, alguns livros entraram naquela relação do índex, né, entraram no índex, né, como leitura proibida, já que não poderia mais queimar nem nada, mas a leitura tem registro que eles foram proibidos lá, como várias obras de filosofia, de ciência, né, que entraram nesse índex também. Então, algumas obras entraram também nisso aí, que aliás o que chamou mais atenção ainda para o interesse do público por que essa obra está entrando no índex? O que ela tem de interessante? Vamos pesquisar, né? A curiosidade, né? Pô, se ela entrou é porque deve ter algo diferente, né? Então, isso aí aumentou mais ainda, como a própria história do Alto de Fé de Barcelona também, né? As pessoas ficaram curiosas de saber por que estavam se queimando aquelas obras, o que elas continham, né? Então, pô, a pessoa lá, por baixo dos panos, quer logo pegar um exemplar para saber o que ela contém, que despertou aí a ira aí, e a perseguição da igreja. Então é isso aí, foram os inimigos que utilizaram de todas as armas possíveis, né? Até chamando, né, classificando os médiuns como loucos, muita coisa aconteceu, muito, né? A loucura, então, o médium era louco, né? Qualquer coisinha, loucura, tá doente, não sei o quê. Então, todas as armas possíveis foram utilizadas para combater aí a doutrina espírita, mas ela resiste, né? Até mesmo, infelizmente, né? O que o pessoal, o Cosmo e muitos outros estão utilizando aí da expressão, né? O materialismo sofisticado, né? Agora estão indo por um outro caminho para tentar derrubar aí o pilar da doutrina espírita, né? Utilizando aí, né, o materialismo para tentar comer assim pelas beiradas, utilizando da inocência, né, dos próprios espíritas, né, para tentar ruir esse edifício maravilhoso. Muito bom, Vicente. Eu acho legal, tem uma frase ali, né, provocativa, né, que ele diz que essa criança não tem pátria. Mas tem gente que diz que o evangelho tem pátria. Vamos parar por aí, Jorge. Não avisaram, né? Mas essa ideia que as pessoas têm ainda são os sofismas, né? São, às vezes, uma frase. Essa é uma questão, é uma reflexão também importante, né? O nosso Marcilão aqui, ele está usando de várias metáforas, ele usa é profundo e poético. Isso não quer dizer que tudo que ele usou aqui é a expressão absoluta da verdade, né?
ele cita ali, né? O Herodes, que matou as crianças, isso aí é invenção. Mas faz parte de você usar, né, no texto, assim como tem um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se eu não me engano, é do próprio Fenelon, que ele fala, né, como Hermes, né? Será rápido como Hermes. Não tem um negócio desse, assim? Né? Então, não é que o Hermes existiu, mas ele está usando uma linguagem para que a gente, né, uma forma da construção. A gente não pode ser tolo o suficiente de pegar tudo ao pé da letra e entender a ideia que ele está trazendo aqui, né? Ó, em poucos anos, a pessoa, tá vendo aí? Isso aí foi no século XIX, já estamos no século XXI, poucos anos, né? Como dizia o Espírito, como dizia Jesus, agora vós me veis e um pouco mais, né? Não me vereis e depois me vereis de novo. Isso levou 1800 anos. Um pouco mais, né? Kardec também, o Espírito de Verdade fala para ele, ó, é necessário que você volte e fique um pouco mais de tempo conosco. E aí algumas pessoas, não, então é no início do século XX. Cara, para quem está no referencial quase fora aí do espaço-tempo, pouco tempo, doutor. Né? Para quem já chegou no nível máximo de progresso, o que é pouco tempo? Né? Como diz o João Evangelista, o Espírito de Verdade, Jesus, antes que fosseis o Salvador, guardava a revelação em seu seio e preparou cada etapa que a humanidade percorre até hoje. Se a gente pegar aí a história da humanidade, tem 10 mil anos. Né? Então, o que é pouco tempo? Né? Pouco tempo é o quê? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, só de não pegar ao pé da letra as coisas. Né? É um ufanismo, né, o Francisco? Ele fala aqui, né, que pegaram pesado nessa ideia do Brasil, coração do meio. O ufanismo é normal. O problema não é o ufanismo. O problema é você criar um sistema em cima do ufanismo. Né, se você pegar lá o gênio celta do Leon Denis, é quase França, coração do mundo. Isso não tem problema de você pegar uma obra e entender. Aquela obra tem coisas geniais e tem coisas temporais. A obra de Kardec é uma obra genial, em que 99% delas é atemporal, mas também tem coisas temporais que vão passar. E a verdade vai prevalecer. Essa é a questão fundamental. A gente entender que tem coisas que foram importantíssimas para a época. Como semana retrasada nós citamos aqui, né? O Andrew Jackson Davis, Epes Sargent, Ernest Bozano, tantos outros que deram tantas obras que foram importantíssimas para aquela época e que hoje a gente nem comenta em palestra. Talvez um pesquisador muito radical possa usar alguma coisa, Gabriel Delany, a gente vai usar um Swedenborg, né? Que era um espírito altamente evoluído, e ele, Kardec pergunta, né? Mas você também teve contato? Aí ele fala, mas não estava na época ainda. Então todas as coisas têm a sua época. Entender que o que é temporal vai passar. O fanatismo, ele faz o quê? Com que as pessoas peguem uma obra e divinizem. Então, se você colocar Kardec numa ordem divina, vai ter problema, porque é fanatismo. Se você pegar Chico Xavier e botar numa ordem divina, você vai ter problema, porque ali tem coisas temporais, tem coisas atemporais. O fanático, ele não consegue e não quer ver as coisas temporais e atemporais e saber separar uma das outras, que também é outra coisa. Você saber separar, porque para mim, eu trato assim, todos esses que vieram antes de mim são heróis, que pegaram a bandeira em épocas diferentes, em situações diferentes, com circunstâncias diferentes, e trouxeram até hoje. O que nos cabe é não deixar a bandeira cair. Todos eles se esforçaram. Mas fulano de tal falou um montão de besteira. Não, mas ele falou besteira, mas ele não queria errar. Quando ele fala ali, ó, o espírito, qual é o espírito que ele fala? É o espírito da mentira. Quando ele fala do espírito da mentira,
Não é que, olha, o médium tal é a mentira, o médium tal estava possuído pelo espírito da mentira. Não é isso. Ele fala lá, os nossos inimigos é quem? O orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia e o fanatismo. Ora, quem são os seres que podem ser portadores do egoísmo, do orgulho, da cupidez, da hipocrisia e do fanatismo? Os seres humanos, em todas as épocas da humanidade, em todas as sociedades, em todas as instituições espiritualistas ou não. Então, se a gente conseguir se aproximar dessa verdade, naturalmente nos afastamos desse espírito da mentira. Mas temos que entender que é um caminho. E esse caminho nós vamos triunfar com mais ou menos sofrimento, com mais ou menos trabalho, não é isso, Vicente? Suas considerações finais. Essa é, Jorge, muito bom. Eu gostaria de, nas minhas considerações aqui, encerrar com um pequeno trecho do próprio Kardec, né? Diante aí desses comentários certeiros, né, muito profundos, cirúrgicos que você fez, né? E também dessa belíssima mensagem do Mastilon, quando Kardec diz o seguinte: o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, há uma tríade aí, né, do espiritismo, né, sendo a revelação, né, divina na sua origem, né, e de iniciativa dos espíritos que nos trouxeram, eles que provocaram toda a situação, e tivemos a oportunidade de ter um espírito superior encarnado que compreendeu toda essa verdade e nos trouxe ela de uma maneira muito clara. Muito bom. Aqui, só para terminar a citação da Célia, né, que ela diz, né, do discurso, né, do seu Didier, não chocar, né? Cadê? Motivos, cita, chocar publicamente convicções contrárias poderia fornecer aos nossos inimigos, né, ou fornecer armas, né, aos nossos inimigos. É isso. A gente tem que entender, se alguém fica, né, é um exercício bom você caminhar, tentar estar na frente, na picada da floresta, e entender daquele que reclama quando uma rebarba da picada cai nele e chama você de, né, que você é um mal, né? Assim como diz lá a tradição, né, da criação lá do Êxodo, né? Ah, você trouxe a gente para morrer no deserto, a gente era feliz lá. Esse tipo de lamentação, de murmúrio, ele é natural. Então a pessoa está ali acreditando que existe espírito assim, assado, que acontece isso e aquilo. Aí vem o Vicente, olha, não é bem assim. Naturalmente a pessoa se irrita, ela se choca, mas a verdade é verdade e ela vai um dia se alinhar também. E nós temos que dar o tempo para que ela se alinhe. Maldito seja aquele que acha que tem o poder de alinhar alguém. Isso fere a lei de justiça, isso fere a lei de progresso, isso fere a lei de liberdade. Não. Todos nós vamos nos alinhar quando usarmos a vontade e a liberdade em nosso favor. Aí sim nos alinharemos e nos converteremos. Muito obrigado a todos. Nosso tempo acabou. Obrigado à participação de todos. Curtam, compartilhem, comentem mesmo, para que o YouTube entenda que é algo de útil e assim possa também recomendar para outras pessoas. Obrigado a todos. Até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem, pessoal. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Próxima semana estaremos de volta.
Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.